pessoal, muito boa tarde. Começando mais um Justiça em Ação aqui pela sua TV Guará, canal 23. No programa de hoje teremos mais um quadro Fala Doutor, com o doutor Rômulo Serra, também uma entrevista muito interessante com o doutor Henrique Mesquita, que vai tratar sobre a independência funcional da polícia. Seria interessante para a sociedade termos uma independência funcional da Polícia Civil, Polícia Federal. Será que teríamos uma força maior nos trabalhos da polícia, conseguindo a tão sonhada independência funcional? Doutor Henrique também vai falar conosco hoje sobre concurso público. O que leva o estudante de direito, o profissional, o operador do direito a pensar em fazer concurso público? Magistratura, delegado de polícia, promotoria, enfim, estaremos falando também de concursos públicos. Tem uma entrevista com o presidente do DCE da UFMA, esclarecendo vários assuntos. Estamos aproximando o aluno do programa Justiça em Ação, até porque esse programa ele vai tratar do universo jurídico, e do universo jurídico também faz parte o estudante. Seja ele enquanto estagiário, seja ele enquanto apenas estudante, sonhando em ser um advogado. Então o programa de hoje está muito interessante. E no último bloco teremos uma entrevista com o vereador Paulo Vitor, que está aí tentando aprovar uma lei que vai legalizar a participação do Uber. É o assunto do momento. E, posteriormente, vamos mostrar tudo o que aconteceu em mais um baile de carnaval da OAB, baile de carnaval dos advogados aqui em São Luís, aqui no Maranhão. Tudo isso hoje no programa Justiça em Ação. Bom, vamos iniciar o programa, claro, com aquele quadro que tem dado o que falar. Por que tem dado o que falar? Porque as pessoas têm se identificado, as pessoas têm visto as suas perguntas sendo respondidas por um advogado. Programa passado, o doutor Rômulo Serra realmente arrebentou, respondendo perguntas via Facebook, via rua, via vídeo, e hoje não será diferente. Então vamos ao quadro Fala Doutor. E esse é o quadro Fala Doutor, e recebo mais uma vez o doutor Rômulo Serra, que participou junto conosco da última edição do Justiça em Ação, e olha, devo confessar que arrebentou, tirou as dúvidas do telespectador, não só por vídeo, fazendo a pergunta direto ao doutor Rômulo, como também no Facebook. Doutor Rômulo, mais uma vez, prazer recebê-lo aqui no nosso programa. Eu que agradeço a oportunidade, Fidelix, e espero mais uma vez colaborar para dirimir as dúvidas dos consumidores e dos telespectadores. Bacana, vamos à primeira pergunta do telespectador na tela do Justiça em Ação. Doutor, eu sou Alberto Andrade e gostaria de saber como proceder em relação às taxas de serviços bancários quando forem cobrados de forma abusiva. Doutor Rômulo, essa dúvida eu acho que é praticamente de 100% da população aqui de São Luís. Com certeza, Fidelix. Esse tipo de situação é muito corriqueiro no cotidiano, as práticas abusivas feitas e as cobranças e as taxas abusivas realizadas pelas instituições financeiras. Nesse tipo de situação específica, o consumidor deve, primeiramente, se reportar ao SAC, que é o Serviço de Atendimento ao Consumidor, no sentido de reportar à instituição financeira que a prática que está sendo cometida em seu desfavor. Caso não seja resolvida através do SAC, o consumidor tem que se dirigir ao seu gerente ou ao gerente da instituição financeira, mais uma vez no sentido de comunicar o que está sendo feito em seu desfavor. Caso, insistentemente, o banco continue com essa cobrança abusiva, o consumidor tem duas vias no caso: ir ao PROCON, que é o órgão de defesa do consumidor, e efetivar uma reclamação nesse sentido, ou procurar um advogado de sua confiança para tomar as medidas jurídicas cabíveis. É interessante que o doutor Rômulo falou, hein? Primeiro tem que comunicar a instituição financeira, primeiro tem que falar para o banco: olha, vocês estão cometendo uma situação que, na minha opinião, é abusiva, a taxa tal, Y, enfim. Primeiro comunica e depois as medidas cabíveis, né? Bem interessante nesse sentido. Primeiro entrar em contato com o banco, comunicar, para depois tomar as medidas jurídicas necessárias e cabíveis. Bacana. Ao caso específico. Bom, a sua participação também é importante via Facebook. Você digita aí no seu Facebook o nome do programa, Justiça em Ação, e faz a pergunta e o doutor Rômulo responde aqui no nosso programa. Vamos à primeira pergunta do Facebook, é o programa da
Geliana. Doutor, roubaram o som do meu carro dentro do estacionamento de um shopping. Eu posso ser ressarcida do meu prejuízo? Fidelix, essa é uma situação muito importante de ser perguntada pela Geliana, porque... Uma situação do dia a dia, né? Do cotidiano. Inclusive, há pouco tempo, aqui mesmo em São Luís do Maranhão, eu acho que foi um caso bem notoriamente difundido pela mídia de um roubo que teve no estacionamento de um shopping aqui de um veículo, né? Isso, de um shopping de grande circulação, aqui de pessoas daqui de São Luís, da capital maranhense. O que acontece nesse tipo de situação? O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, ele diz que o fornecedor de serviço responde independentemente de culpa pelos defeitos na prestação do serviço, pelos danos causados pelos defeitos da prestação do serviço. Isso aqui, logicamente, se insere perfeitamente nessa situação. Tem decisões, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, há uma súmula editada, a súmula 130, que diz que é dever, e no caso da empresa, perante aos clientes, responder pelos danos e furtos causados do veículo causado no seu estacionamento. Então não há qualquer dúvida nesse sentido, tanto na nossa doutrina, quanto na nossa jurisprudência, quanto na nossa legislação, que é dever, no caso da empresa, de ressarcir os danos causados no interior dos estacionamentos. Bom, pode espernear, pode reclamar e dizer que não vai resolver o problema do consumidor, porque o doutor Rômulo agora disse que não. Tem amparo legal e, como tal, deve ser resolvido. Inclusive, Fidelix, só um adendo aqui, se me permite, é dizer que aquelas situações em que há cartazes informativos, algo do tipo, nos dizerem que eles não se responsabilizam. Sim, eu já por vi produtos, muitos por aí. Isso é o que mais acontece, é corriqueiro no nosso cotidiano, não há qualquer respaldo legal para aquele tipo de situação. Então, aquelas cartazes e letreiros que dizem que eles não são responsáveis por eles, não valem de nada. Perfeito. Vamos a mais uma pergunta do telespectador na tela do Justiça em Ação. Doutor, meu nome é Diego. Pode haver alguma diferença em preços à vista ou a cartão? Essa pergunta eu até queria também aproveitar e pegar um gancho, porque é o seguinte: a primeira pergunta que o vendedor faz vai ser à vista ou a cartão? E eu percebo que existe uma diferença, doutor Rômulo, quando se cobra no cartão de crédito e quando se cobra em dinheiro, né? Tem até uma plaquinha, olha, dinheiro custa tanto, crédito custa tanto. E aí, doutor, isso é válido? Fidelix, posicionamento meu, diferentemente do meu posicionamento com relação a esse tipo de situação, foi editada a medida provisória 764, no apagar das luzes em 2016, pelo governo federal, com fundamento de estimular a economia, em que diz que é possível a diferenciação da cobrança de bens e serviços prestados, fornecidos ao público em geral, a depender do instrumento de pagamento. Então, se hoje, apesar de posicionamento, mais uma vez digo, contrário a esse tipo de situação, hoje é permitida a diferenciação. Foi uma decisão recente agora, né? Foi a medida provisória do governo, foi uma medida provisória editada pelo governo federal, 764 desse sentido. O Temer me fez esse favor de eu chegar agora nesse último fim de semana para abastecer meu carro, e aí eu falei, é no cartão. Não, ele perguntou, é cartão ou à vista? Eu falei, olha, isso não pode. Ele falou, só um minutinho, vem aqui. E me mostrou o papel, né, mostrando justamente o que o senhor está falando. E aí, enfim, ele fez, como você falou, no apagar das luzes, esse desserviço à população. Então, a partir de agora já pode, né? Já pode. Já pode cobrar as duas situações. Apesar do meu posicionamento totalmente contra esse tipo de situação, principalmente por ofender ao meu modo de ver o Código de Defesa do Consumidor, principalmente no artigo 39, inciso 5º do Código de Defesa do Consumidor, já que está colocando o consumidor em manifesta desvantagem econômica. Perfeito. Vamos a mais uma pergunta do Facebook. Você pode acessar o nosso Facebook também, a nossa fanpage, só digitar o nome do programa, Justiça em Ação. Mande sua pergunta e iremos responder aqui. Bom, a próxima pergunta é da Natália Guimarães. Doutor, comprei uma geladeira e já estou com ela há 40 dias. Eu posso reclamar do defeito que apareceu nela somente agora? Ou seja, já está com o produto com um prazo de 40 dias e quer trocar esse produto porque apareceu um probleminha ali, só que ela já está com 40 dias, doutor? Fidelix, eu acho que isso foi até situação reportada por nós no programa passado, no sentido de dizer que o artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor preceitua que, no caso de bens não duráveis, o prazo para esse troca do produto ou, na verdade, reclamar o defeito ou vício constante no produto
se faz no prazo de 30 dias. Perfeito. E no caso de bens duráveis, se faz no prazo de 90 dias. Então ela tem mais 30 dias aí, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50 dias, né? 50 dias para poder reclamar os defeitos e o vício do produto. Beleza. E esse prazo começa a partir do momento da efetiva entrega do produto. Então, a partir do momento que foi efetivada a entrega do produto, é o momento em que ela tem o direito de reclamar o vício que tenha ocorrido no produto por ela adquirido. Perfeito. Vamos a mais uma pergunta do telespectador na rua. Meu nome é Paulo. Eu fui lesado em um show. Qual o meu direito? Aí é o seguinte, doutor. Ele foi pro show, curtiu Wesley, né, da vida aí, fulano de tal e tal, e prometeram para ele aquele open da vida que eles oferecem. E chegando lá, ele achou um salgadinho. Ele não achou a comida farta, ele achou um salgadinho e se sentiu lesado. Também ofereceram uma cobertura no camarote, ofereceram um tipo de serviço e chegando lá, ele comprovou que era outro totalmente diferente. Ele se sentiu lesado em um show aqui na capital. Como que ele deve proceder? Fidelix, é interessante notar que esse tipo show ou qualquer evento que seja de cultura ou lazer é uma prestação de serviço. Sim. Se for uma prestação de serviço, ele tem que ser prestado de forma adequada ao consumidor. O artigo 35, do Código de Defesa do Consumidor diz que o fornecedor do serviço deve, se não cumprir a oferta, a publicidade ou a apresentação nos termos em que for ser apresentado, que for ofertado, que for acordado, ele deve responder. Existem 3 incisos no artigo 35 que diz que a primeira alternativa nesse tipo de situação seria o quê? Seria conforme que o consumidor, no caso, forçasse a obrigação, o cumprimento da obrigação nos mesmos termos da oferta, da publicidade e da apresentação. O segundo inciso diz que o consumidor ele pode efetivar necessariamente a troca ou, no caso, aceitar um produto ou a prestação de serviço equivalente. E a terceira situação seria a rescisão do contrato com a restituição do valor antecipadamente pago. A devolução do dinheiro. Isso, a devolução do dinheiro. A depender do caso específico, no caso do consumidor, ele pode adotar esses 3 tipos de procedimento na hipótese. E é o que vem acontecendo muito nesses tipos de situações, ultimamente em shows da própria capital. Inclusive com essas situações de open bar, isso deve ser bastante difundido e divulgado a possibilidade, porque eu vejo muito na televisão eles oferecer o serviço de open bar de maneira até o dia amanhecer, até o dia... Então, se efetivamente a publicidade está dizendo esse tipo de situação, que o open bar vai até o dia amanhecer, que vai até o outro dia, que seja a situação específica do caso, efetivamente eles têm que cumprir, porque senão se trata de propaganda e publicidade abusiva. Perfeito, doutor. Quero agradecer os seus esclarecimentos, realmente são situações do cotidiano. O telespectador colocou algumas perguntas do dia a dia no Facebook também. Quero lhe agradecer e quero já de antemão lhe fazer o convite. Próximo programa, se o senhor tiver agenda, tivemos aí, o doutor Rômulo chegou em cima da hora de uma viagem, né? Isso. Mas está aqui. Se de repente o senhor tiver agenda para o próximo programa, tem sido, assim, muito bom a sua participação no Justiça em Ação. E, mais uma vez, obrigado, doutor. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade, convite aceito. Então, espero vocês no próximo sábado com dúvidas para que possamos esclarecer qualquer tipo de situação do cotidiano que venha acontecer. Bacana. Vou de intervalo. Na volta, tem mais Justiça em Ação. O DCE é uma entidade que representa todos os estudantes de uma universidade. E para representar, ele deve manter com seus estudantes um canal direto e permanente, realizando as discussões, debates, palestras e reuniões de forma democrática e aberta a todos que quiserem participar. É o que veremos na reportagem da Vanessa Oliveira. O DCE é a entidade representativa de todos os estudantes. Ele é dividido por CA, os centros acadêmicos de cada curso. O papel do DCE e dos CAs é estudar, discutir, definir e lutar pelos interesses do conjunto dos estudantes, dentro da universidade, como a qualidade do ensino e a saúde da instituição. Eles são escolhidos a cada 1 ano, por meio de eleições diretas entre todos os estudantes de graduação. Bem, a finalidade do DCE, de antemão, é representar todos os estudantes
da sua instituição. No caso da UFMA, representa os mais de 20 mil estudantes da UFMA, né? Eu olho com a visão de que é como se fosse um sindicato que não se contribui para ele, mas que representa os estudantes. É através do DCE que o estudante pode garantir com mais força seus direitos, primar pela uma qualidade do ensino, por mensalidades justas e pelo respeito à classe estudantil. Ele também é espaço de luta pela consolidação da democracia e pela construção de uma sociedade mais crítica e consciente. Dado o fato de que o ensino superior público no Brasil hoje se tornou uma regalia de poucos, é fundamental haver um diretório central dos estudantes, localizando e entendendo as limitações e problemas do atual modelo de universidade, que é restrito e muito distante da maioria da sociedade e dos problemas do país. E para falar melhor sobre o DCE, eu estou aqui no estúdio com o Eduardo Correia, presidente do DCE da UFMA. É um prazer receber você aqui. Uma honra estar aqui, né? Sempre que o movimento social tem esse espaço, né, para conversar com a sociedade. Bom, Eduardo, qual é o principal objetivo do DCE da UFMA? Então, o DCE da UFMA, como qualquer outro DCE do Brasil, ele tem como função garantir os direitos dos estudantes. Garantir que eles tenham uma universidade melhor, uma universidade mais inclusiva, uma universidade mais popular para todos os estudantes da graduação. Seria estreitar essa relação do estudante com a instituição? De certa forma também. O DCE, ele é a voz do estudante. Ele tem função de representar os estudantes no caso do DCE da UFMA, representar os estudantes da Universidade Federal em todas as instâncias, junto à reitoria, junto ao governo, junto a várias instâncias do Brasil e outros lugares. Bom, você falou representação dos estudantes, não só com a instituição, mas também com o governo. E aí vem, aproveitando o gancho, como que fica a questão do DCE, principalmente da UFMA, com as questões políticas que a gente sabe que sempre estão próximas às pessoas que representam grandes classes, né? E o DCE da UFMA é uma grande classe, né? Muitos estudantes são representados por você. Então, como é que você, na sua cabeça, trabalha essas questões de política partidária? Aí sabe que o DCE é um movimento social. O movimento social tem que representar claramente a entidade de classe que ele representa, no caso do DCE, os estudantes. Então, a gente entende que o DCE é uma entidade que tem que representar todos os estudantes, independentemente da sua orientação política, independentemente de gênero, e tem que claramente defender os direitos dos estudantes. A gente entende que nesse caminho só existem dois lados. O lado do estudante e o lado do governo. Sim. Obviamente, nós temos que ficar sempre ao lado do estudante para garantir que a universidade tenha muito mais avanços, como, por exemplo, a gente tem acompanhado uma grande série de retiradas de direitos da universidade. Foi cortado, por exemplo, mais de 20% da assistência estudantil nas universidades federais do Brasil todo. A gente tem conversado, por exemplo, tentado dialogar com a reitoria novos caminhos para debater sobre a assistência estudantil, para ampliar cada vez mais a assistência estudantil e conseguir garantir que mais estudantes permaneçam na universidade. Mas o DCE da UFMA, especificamente, ele não sofre influência da política, né? Você não recebe, de repente, uma ligação e fala, olha, Eduardo, seria interessante que nós pudéssemos conduzir de tal forma e não existe. Claro que não. O DCE foi uma entidade histórica do movimento estudantil no Maranhão e do Brasil. Uma entidade independente que representa os estudantes. Como que funciona a eleição do DCE lá da UFMA? Então, a eleição do DCE da UFMA é um tanto quanto burocrática em relação às outras eleições do Brasil. Para ter um processo eleitoral é necessário chamar o Congresso de Estudantes da UFMA, que é o CEUFMA, que é um fórum mais importante da universidade, dos estudantes, que reúne estudantes de todos os cursos e que chamam um conselho de idade base, que é a reunião dos centros acadêmicos. Os centros acadêmicos são como se fossem espécies de grêmios estudantis que representam cada curso. Ela é a entidade básica do DCE. O DCE é a reunião de todos esses centros acadêmicos. Então, sempre que há uma eleição, é necessário que os centros acadêmicos se reúnam, elejam a comissão eleitoral, elejam como vai ser feito o processo eleitoral e aí sim o estudante vai à urna de forma direta e elege e vota nas chapas que disputam a eleição. Eduardo, especificamente para 2017, quais são os principais desafios que o DCE da UFMA tem enfrentado ou que imagina que possa enfrentar? Quais são as principais bandeiras para 2017 do DCE da UFMA? Acho que é uma da bandeira do movimento social todo no Brasil, resistir à retirada de direitos. Acho que essa é a principal bandeira que nós temos que defender. Como eu já falei anteriormente sobre a assistência estudantil, por exemplo, é um dos pontos. Outro ponto, por exemplo, que nós estamos debatendo hoje com a Administração Superior da Universidade, é que nós entramos nas férias
e o restaurante universitário fechou. A gente tem que garantir que o restaurante universitário da capital permaneça aberto e ainda mais, garantir que a assistência estudantil consiga chegar ao interior do estado. Essa é a principal bandeira do DCE da UFMA, garantir muito mais assistência estudantil. Porque, por exemplo, hoje a UFMA é uma universidade multicampo do Nordeste, uma federal multicampo do Nordeste, e nós hoje não temos, por exemplo, restaurante universitário na maior parte dos campi. Nós não temos hoje residência universitária na maior parte dos campos do continente. Então, hoje a principal bandeira é essa, garantir que a assistência estudantil chegue aos estudantes do interior do estado e garantir que já tem permaneça. Então, a briga, entre aspas, no sentido de debate, discussões, não fica só no campo de São Luís, né? Não, o DCE da UFMA, ele representa os 9 campos da UFMA, que é São Luís, Grajaú, Imperatriz, Pinheiro, Bacabal, Codó, e São Bernardo e Chapadinha. E são realidades diferentes. São realidades diferentes. Mas basicamente o perfil hoje da universidade é o mesmo. Claro que tem pautas específicas, mas o perfil da universidade de hoje é diferente. Graças ao movimento estudantil, hoje nós temos um perfil diferente. Hoje nós temos muito mais mulheres na universidade, hoje nós temos muito mais negros na universidade, hoje nós temos muito mais pobres na universidade. O que faz com que unifique a pauta, que é mais esse estudantil. Mas, obviamente, nós temos pautas diferentes, como, por exemplo, lá em Grajaú, não sei se vocês sabem, mas houve casos de Grajaú, um grande polo de gesseiro. Houve casos, por exemplo, de ser encontrado gepsita na água. Em níveis mais altos que o permitido. Então, uma pauta específica do campus de Grajaú, como outras pautas que nós temos. Lá em Pinheiro, temos o curso de medicina que basicamente falta estrutura para que os estudantes possam se formar. Bom, nós temos a participação também do telespectador pela fanpage do Justiça em Ação. E ainda não temos, né, a pergunta, né? Então, a gente vai deixar... Então a gente vai continuar com o programa, que nós teríamos uma pergunta do Facebook, mas a gente vai continuar. Bom, vocês estão, se eu posso usar essa palavra, subordinados à UNE, correto? Nós somos uma entidade filiada à UNE, que constrói a União Nacional dos Estudantes. E a UNE interfere diretamente ou vocês têm uma certa independência quanto às decisões que vêm de lá? Porque, na verdade, os fóruns, a UNE possui fóruns. Sim. Os fóruns reúnem as entidades de base, como, por exemplo, o DCE possui fóruns, que é o SEB, por exemplo, é um espaço de fórum. Então, a UNE também possui esses fóruns, que inclusive nós vamos participar agora. Entre os dias 17 a 19 de março vai acontecer o CONEG, que é o Conselho Nacional de Entidades Gerais. É o fórum que reúne todos os DCEs do Brasil. Então, os principais direcionamentos da UNE são decididos nesses fóruns, que nós participamos. Então nós construímos a União Nacional dos Estudantes de todas as formas, desde a base da UNE. Então, as principais decisões, nós também fazemos parte delas. Bom, esse programa, o Justiça em Ação, ele é também um programa para os estudantes, até porque o estudante participa desse contexto do universo jurídico, o estudante do direito, enfim. Então, o estagiário... Trouxemos o Eduardo para falar sobre DCE e convidamos também o Breno Gomes, que é o presidente do CADIR, Centro Acadêmico de Direito lá do SEUMA. Mas, infelizmente, por problemas de saúde, ele não pôde estar presente. Seria um debate interessante, até porque teríamos uma universidade pública e uma privada para estar tratando de algumas situações. Eu tenho certeza que numa próxima o Breno estará junto conosco. Eduardo, quero agradecer a sua participação. Eu sabia que seria interessante, porque tratar com estudante, principalmente do DCE, que tem realmente uma bandeira a ser levada à frente, seria interessante. Então, quero te agradecer e fica o espaço aberto para você se despedir aí do público. Então, eu queria agradecer também o convite, mas mais específico, acho que nós temos que resistir bastante nesse próximo período. Obrigado, Eduardo. Vou de intervalo. Na volta tem mais Justiça em Ação. Defensoria Pública, magistratura, delegado de polícia, promotoria. A dúvida entre advogar e fazer um concurso público é constante no meio dos quase 100 mil bacharéis em direito que se formam todos os anos nos mais de 1000 cursos que existem no país. É comum encontrar recém-formados questionando profissionais mais experientes sobre as vantagens e desvantagens da carreira jurídica, seja nos fóruns de discussão na internet, palestras ou nos corredores das universidades. E de onde vem essa motivação? Seria dos belos salários ou do status que essa profissão dá?
É o que vamos ver na reportagem da Vanessa Oliveira. A dúvida entre optar pela carreira privada ou pública é dominante entre alunos do curso de Direito em todas as universidades. Na avaliação dos prós e contras entre a carreira privada ou pública, é importante citar que a carreira pública oferece para você uma estabilidade financeira de grande valia, mesmo que o retorno financeiro não seja estratosférico, como a iniciativa privada em muitos casos. Na verdade, o concurso público, em comparação à advocacia, ele oferece um grau de estabilidade, porque os salários, os vencimentos, como se chama, eles são mantidos ao longo de um ano inteiro. A advocacia não tem estabilidade porque depende de honorários, então o advogado ele pode ter causas milionárias e ganhar honorários grandes em uma única ação, como também pode ficar meses sem cliente. E, naturalmente, isso dificulta um pouco a atividade. Agora, como todo direito é muito procurado, por conta das várias possibilidades do leque de opções que ele abre, né? Então, o bacharel em Direito ele tem possibilidade de fazer concurso público, atuar naturalmente na advocacia, lecionar, inclusive, também na área de Direito. Então, existe, lógico, um grande nicho de mercado que acolhe bem o advogado que se prepara e que busca, naturalmente, uma qualificação profissional. De todo modo, inúmeras são as opções de trabalho após o término da faculdade. E na mesma proporção, inúmeras também são as dificuldades existentes para alcançar o seu objetivo, qual seja sucesso e satisfação pessoal em um cargo público ou sendo um advogado bem-sucedido. É importante considerar que ambas as carreiras têm alguns pré-requisitos em comum, como êxito profissional, esforço, dedicação e estudo. Obviamente que muitos advogados em nosso país conciliam atividade privada com horas de estudos, almejando uma carreira pública, frente a dificuldades financeiras para manter seus estudos até o momento de assumir o referido cargo público. Historicamente, os estudantes que concluem o curso de Direito e os demais profissionais de outras áreas têm predileção por fazer concursos públicos, porque o concurso público traz algumas vantagens que a iniciativa privada, em regra, não traz, como, por exemplo, a estabilidade funcional, os salários são um pouco mais atrativos e a possibilidade de ter uma tranquilidade para a vida pessoal. E para falar desses e outros assuntos, estamos com a presença do doutor Henrique Mesquita, delegado da Polícia Civil. Doutor Henrique, obrigado por ter aceito o convite. É uma honra tê-lo aqui no Justiça em Ação. Fidelix, primeiramente, boa tarde, né? Queria agradecer pelo convite, dizer também que é uma honra estar participando aqui do seu programa, que já é um sucesso. Obrigado. O Justiça em Ação se propõe a estreitar, trazer assuntos do universo jurídico para a população, para debater, e não só questões de advogado, que muita gente acha até que o universo jurídico é composto apenas por advogados. Não, tem a questão dos estudantes, que vamos tratar também hoje aqui no programa, tem a questão dos concursos públicos, da carreira jurídica, que é justamente o que vamos conversar. O senhor, eu conversei previamente e percebi que o senhor é o que o marketing fala, um case de sucesso. É alguém que realmente, através do seu esforço, deu certo. O senhor já sabia o que o senhor queria ser? O senhor já sabia, enquanto estudante de Direito, que o senhor queria ser delegado de polícia? Não, na verdade não. Eu ingressei no curso de Direito, por acaso, fazia um outro curso, né? Em 2006, tive a felicidade de ser aprovado no curso vestibular da UFMA. E durante o curso também eu não tinha uma noção do que eu queria. Eu já era funcionário público, policial, mas não tinha uma noção do que eu queria fazer quando concluísse. Como todo estudante de Direito, a primeira meta é advogar, né? Mas já no final do curso eu já fui me decidindo por prestar concurso. Ainda não um definido assim, mas já tinha essa meta de me preparar para concurso. A gente percebe também que existe meio que uma turma profissional em concurso público. É a turma que viaja até o Brasil todo para fazer exemplo disso. Eu tenho um amigo que ele foi recentemente, mês passado, fazer um concurso público no Paraná. Então a turma chega a ficar se conhecendo, né? Sim. Fica estreitando relação via rede social. O senhor fez outros concursos em outros estados também? Sim, eu fiz uma peregrinação pelo país. Fiz aproximadamente 5 concursos, né? E esse que eu fui aprovado foi o 6º. Mas o meu foco inicial era a Defensoria Pública. Sim. Eu prestei concurso no Acre, Rondônia, Paraná,
E meu primeiro concurso, assim que eu me formei, foi justamente o da Defensoria do Estado do Maranhão. Bom, tratando um pouco da sua profissão, delegado de polícia, está em tramitação na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal um projeto de emenda constitucional para acrescentar um parágrafo ao artigo 144 da Constituição para dar mais autonomia à polícia, né? Para que a polícia consiga a independência funcional. E a minha pergunta é, a que ponto essa independência funcional pode atingir efetivamente a sociedade caso seja aprovada essa emenda? A sociedade só tem a ganhar, né, com esse tipo com essa aprovação dessa PEC. Porque uma Polícia Federal autônoma, né, do ponto de vista funcional e também do ponto de vista financeiro, sim, é importantíssimo, justamente para combate a esses crimes de colarinho branco, né? A gente está em época de Lava Jato, né, e a gente tem observado o trabalho excelente que a Polícia Federal tem feito no âmbito nacional, prendendo figuras políticas públicas, né, do cenário nacional. Então, isso só vem ratificar, né, a importância da aprovação desse tipo de proposta, né? Fortalece as polícias judiciárias, né? Porque não adianta você ter uma polícia que só prende a base, né, e acaba não atingindo os altos escalões. Sim. Então é importantíssimo, a sociedade só tem a ganhar, principalmente no combate à corrupção. E ela traz uma independência a toda essa questão de política, né? A polícia ela vai ficar um pouquinho mais independente com algumas questões da política, podendo andar, assim, se eu posso falar, com as próprias pernas. E eu queria que o senhor citasse especificamente uma situação, não sei se pode, mas que o senhor percebe que seria diferente se a polícia já tivesse a aprovação dessa PEC. O principal efeito seria acabar com certas ingerências, né, que são passíveis de acontecer nas polícias judiciárias justamente por essa falta de autonomia. Sim. Você vê no próprio cenário nacional, a Polícia Federal, os políticos eles falando que não vão interferir na Lava Jato, mas só a própria discussão em relação a esse tema de interferir ou não interferir nas investigações, já é um sinal já que influencia, já né? influencia, acaba influenciando, entendeu? E o outro aspecto também importante é a questão da independência financeira, né? Porque você vê a falta de investimento, às vezes pode atrapalhar no andamento de investigações, né? Você pode tirar um investimento de um caso para outro, né? E o aparelhamento também, que é muito importante. Hoje em dia a gente está em uma época de alta tecnologia, então não se pode fazer mais investigações com mecanismos, com métodos ultrapassados, né? A gente tem perícias muito avançadas, tem tecnologia de ponta já para investigação de casos envolvendo lavagem de dinheiro, principalmente, que é o tema do momento, e você precisa de investimento. Então, a polícia judiciária, né, com independência financeira, também vai trazer resultados muito importantes. Essa reestruturação também, né? A gente tem visto aqui, por exemplo, na Polícia Civil do Maranhão, especificamente, alguns avanços tecnológicos, muito embora a gente também, como de forma geral, no âmbito nacional, a gente não tem uma independência, né, financeira e autonomia funcional, mas alguns investimentos pontuais, como no laboratório de combate à lavagem de dinheiro, né, e também a construção de um laboratório forense no âmbito do ICRIM, resultou em grandes investigações, grandes resultados para a Polícia Civil do Maranhão. Então, isso é só um exemplo básico que você vê que investindo, né, a coisa acontece, realmente. E a quem o senhor acha que não interessa essa independência funcional? Depende muito do interesse político, né? E interesse político há de todas as esferas, de todas as maneiras, de todos os tipos. Alguns escusos, outros não, nem tanto. Mas é questão política, é de discussão, debate político mesmo. Você vê, por exemplo, o Ministério Público, com a chegada da Constituição de 88, ele
cresceu bastante, né, ao longo desses mais de 20 anos. Se fortaleceu, né? Se fortaleceu bastante. E se deve principalmente a essa autonomia financeira e funcional. Eles são independentes funcionalmente. Então, o Ministério Público só consegue realizar esse trabalho, eles conseguem realizar hoje em dia, justamente por esse alcance dessa autonomia funcional e financeira. Eles têm recursos próprios, são entregues anualmente para a gestão do próprio Ministério Público. Assim também como o Judiciário. Bom, falando mais um pouco de carreira jurídica, né? Eu percebo, como o senhor falou, o senhor fez 5 concursos, foi aprovado no 6º, e durante toda essa experiência que o senhor tem aí em concursos públicos, o que o senhor acha que é determinante para o estudante de direito que está assistindo o programa a vir a ter aprovação? Seria a tranquilidade na hora da prova, o próprio conhecimento, que às vezes o cara estuda, a pessoa estuda, e algum fator atrapalha a aprovação, aquele detalhe final. No seu caso especificamente, qual foi esse detalhe depois de uma longa experiência, 5 concursos, que fez com que o senhor passasse um concurso tão desejado que é da polícia? Eu acho que o fator preponderante é a determinação, né, a perseverança. O William Douglas, que é um guru dos concursos públicos, ele diz que concurso você não faz para passar, você faz até passar. Né? E você vê a carreira de sucesso de alguns concurseiros, né, profissionais, como a gente costuma dizer, e ela é feita de várias aprovações, mas também de vários insucessos. Né? Então você faz até passar. Você vai se habilitando cada vez mais e vai conhecendo as bancas, vai conhecendo o tipo de concurso que você vai prestar, porque há uma diferença, né? Então o estudo, só pegando um gancho, ele tem que ser direcionado de acordo com a banca? Isso, é algo que eu até tenho minha crítica, porque vida de concurseiro não é fácil aqui no Brasil. Uhum. Porque você tem que estudar para aquele concurso específico, né? O direcionamento é diferente, seja para promotoria, para magistratura, defensoria pública ou para a própria polícia judiciária. Né? Cada um tem uma vertente. Você vê, por exemplo, a defensoria pública é uma vertente mais garantista. Então você vai ter que estudar alguns autores com entendimento mais garantista. E para a Polícia Civil, para a Polícia Federal, né, cargo delegado mais especificamente, você vai ter que ter uma outra vertente. E assim também com a magistratura e o próprio Ministério Público. E além disso, que é o que eu acho mais crítico, é a questão do entendimento de cada banca. Cada banca tem um entendimento, tem uma forma de aplicação da prova, né? Por exemplo, a banca CESP, que é a mais conhecida, ela tem um estilo de prova já consagrado, que é o de uma questão errada anula uma certa. Então, é famosa. Como se não bastasse só não acertar, se errar, elimina. Mas isso é questão de estilo de prova, né? Sim. Mais grave do que isso, a questão do entendimento de cada banca. Às vezes não tem um entendimento majoritário, vai por uma vertente minoritária, e o aluno tem que estar preparado para saber qual concurso ele vai prestar, qual a banca que ele vai prestar, qual o entendimento que a banca, na verdade a banca, e não o entendimento doutrinário ou jurisprudencial. Então, além do entendimento jurisprudencial e doutrinário majoritário que você tem que ter em mente na hora de prestar um concurso, você também tem que conhecer a banca, qual o entendimento que ela vai levar para o concurso, quais são os avaliadores que aquela banca contratou, para você poder prestar um concurso de forma que você tenha mais chances de ter aprovação. Mais certa, né? Além de analisar, não só estudar o conteúdo, tem que também estudar para quem você está prestando o concurso público. É complicado, viu? É por isso que é muito seleto. A turma que passa aí em concurso público realmente está de parabéns, como o doutor Henrique Mesquita. Eu quero lhe agradecer, dizer que foi uma honra tê-lo aqui, sei da sua história, um profissional competente que vem através do conhecimento que vem adquirindo, galgando voos muito interessantes. Me espelho, espero chegar um dia a chamá-lo de amigo de trabalho, não só na vida pessoal, e é um prazer ter o senhor aqui no Justiça em Ação. Obviamente, gostaria de agradecer mais uma vez, né, o convite, e estamos à disposição. Desejo sucesso para o Justiça em Ação, é um programa que tem tudo para
ter sucesso, né? A TV Maranhense estava carente de algum programa com esse formato, né? Trazer para casa de cada estudante, que às vezes está entrando, acabou de entrar na universidade, ainda está meio sem norte, né? Ou aquele mesmo que já está se formando e ainda está meio sem saber o que vai fazer da vida ao se formar. Então, muito obrigado a você e sua equipe, estamos à disposição. Vou de intervalo, na volta tem mais Justiça em Ação. Hoje trataremos de um assunto que está nas ruas e nos celulares de muita gente no mundo e agora chega em São Luís. Trata-se do Uber. Muitos questionam se o serviço prestado pelo Uber, aplicativo de transporte individual, é legal. A plataforma Uber começou a funcionar efetivamente em São Luís às 14 horas da última terça-feira, depois que o vereador Paulo Vitor criou um projeto de lei para facilitar a entrada do serviço na capital. Gerou muita polêmica e dúvidas. E para falar sobre o Uber, falaremos com o vereador Paulo Vitor. Antes, vamos assistir a matéria com Vanessa Oliveira. Veja. Ele chegou esta semana em São Luís e já trouxe com ele muita polêmica. Mas o que será que a população está achando do Uber? Olha, a priori ele nos traz prejuízo. Que infelizmente eu gostaria que a sociedade maranhense, a sociedade ludovicense principalmente, não desse ênfase para esse trabalho ser um trabalho legal. Até a nossa carteira de motorista é com reserva remunerada, nós somos motoristas profissionais. Nós temos atestado de conduta de bons antecedentes criminais, que é renovado ano após ano. Nós temos uma concessão dada pela prefeitura, onde nós podemos operar. E Uber é ilegal. A Constituição diz quem pode transportar passageiro em todo o território nacional. E Uber não está inserido. Isso é uma ilegalidade. Tá? A partir do momento que o passageiro está pegando um carro da Uber, ele está simplesmente fazendo uma coisa ilegal aí em nosso país e prejudicando um monte de pai de família que vive desse trabalho há muitos anos no nosso estado do Maranhão e em todo o território nacional. Eu sou a favor, né, porque é um serviço mais barato e é mais em conta para o bolso da gente que pega táxi e não quer pegar esses transportes públicos que são superlotados, os ônibus, né? A pessoa muitas vezes vai em pé e a pessoa quer ir de táxi, mas é muito caro. Aí o Uber fica mais barato pra gente. Bom, e para falar sobre o Uber, ninguém melhor do que o autor do projeto de lei, o vereador Paulo Vitor. É um prazer receber o senhor aqui no Justiça em Ação. Prazer, Fidelix. Ô, vereador, primeiro a população tem que entender o que é esse serviço. O que é o Uber? Na verdade, o Uber é uma plataforma de serviço digital que liga um motorista a um passageiro, parceiro. Ela simplesmente é o aplicativo que liga o motorista ao passageiro. Intermedia, né? Faz isso, ela faz essa intermediação, somente Agora, isso. A gente observa que em outros estados, onde nós temos o Uber, as críticas são as melhores possíveis, né? A turma tem gostado realmente dos serviços, da qualidade do carro, até do profissional, do motorista. E por que essa polêmica toda aqui em São Luís? Na verdade, depois que eu protocolei esse projeto 001/2017, no dia 23 de janeiro, gerou-se grande polêmica aí por parte da classe dos taxistas, né? O que já era esperado. Na verdade, Fidelix, a cidade de São Luís já esperava por esse serviço. Eu esperava há muito tempo por esse serviço que não é público, é um serviço privado. Diferente dos taxistas, que tem que ter uma concessão pública para poder rodar. Então, anteriormente, a Câmara Municipal de São Luís já teria votado um projeto anterior, sobretudo inconstitucional, que proibia esta circulação do aplicativo aqui na cidade. Esse projeto ele foi aprovado pela Câmara, não foi sancionado pelo prefeito e muito menos promulgado pela Câmara Municipal. Sobretudo, vale informar que quando não é sancionado e não é promulgado, o projeto não tem validade. E com esse intuito eu apresentei esse projeto que regulamenta a atividade de transporte individual de passageiros. Regulamenta o Uber. Entendi. Agora, os taxistas, vereador, eles alegam que o Uber não vai pagar imposto, o Uber vai ser isento de uma série de situações. Eu queria que o senhor explicasse como é que vai se dar o funcionamento do Uber. Se eles vão estar sob alguma orientação, principalmente com a questão de impostos e etc. Essa é a grande importância, Fidelix, da gente regulamentar esse serviço aqui na cidade.
No meu projeto, eu menciono em alguns artigos que eles vão pagar imposto sobre serviço e taxa anual. 5% de imposto sobre serviço e taxa anual. Esse é o grande ponto de se regulamentar. Sobretudo, eu gosto de informar que a não regulamentação não configura ilicitude. Ainda assim, que a Câmara não regulamente este serviço, não deixa o transporte irregular, não deixa o transporte ilícito. Nós temos a prova aí em todos os outros estados que a esfera legislativa não fez, foi o judiciário e fez. Então, não tem uma cidade no Brasil que o Uber não consiga operar através de permissão judicial. Então, realmente, a gente tem um amparo legal para apresentar este projeto. A jurisprudência é clara. A livre iniciativa e a livre concorrência são amparos constitucionais. E, realmente, a cidade que ganha. E, juridicamente, o embasamento jurídico para que o Uber possa chegar em São Luís e fazer um trabalho sem maiores problemas? Assim, nós temos o artigo 4º da mobilidade urbana, transporte motorizado privado de passageiros. A gente está bem embasado na questão jurídica. É bem diferente o táxi do Uber. Nós iremos regulamentar uma atividade privada que não necessita da concessão pública para poder funcionar. Isso é garantia constitucional, garantia da livre iniciativa e livre concorrência, sobretudo. Então, bem daí a gente já tem todo um respaldo jurídico para isso. E, ainda assim, caso não aconteça essa regulamentação na Câmara Municipal, existem grandes chances dessa operadora de serviço ganhar na Justiça. Existem várias jurisprudências de outros estados que já estão operando diante disso. Muito obrigado ao vereador Paulo Vitor. Seguinte, pessoal, muitas pessoas já andaram a pé quilômetros e quilômetros, pois saíram das casas de shows repletas de taxistas na frente que se recusaram a fazer corridas com valores inferiores a R$80. E olha, ninguém questionou as locadoras de vídeo quando o Netflix chegou. Ninguém falou sobre as máquinas de datilografia quando surgiram os computadores, do Orkut depois do Facebook, dos orelhões quando inventaram os celulares, das empresas de telefonia depois do WhatsApp, da empresa que criou o fax quando tudo é resolvido por e-mail, dos classificados do jornal quando criaram o OLX. Quantas vezes eu ou algum de vocês já tivemos corridas rejeitadas pelo simples fato da distância ser curta? Todos sabemos como eu me posiciono e que não vou ficar em cima do muro, principalmente nesse posicionamento. Por isso, seja bem-vindo, Uber, à nossa cidade, a São Luís do Maranhão. Bom, e agora vamos falar do baile dos advogados. Olha, os advogados do Maranhão tiveram um encontro com a folia nessa última quinta-feira, em mais uma edição do Baile do Carnaval do Advogado. O evento foi promovido pela Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Maranhão, em conjunto com a Caixa de Assistência dos Advogados do Maranhão. O Justiça em Ação esteve lá e conferiu de perto. Veja na reportagem da Vanessa Oliveira. Com muita descontração e animação, o Baile do Advogado reuniu muitos amigos da Ordem em uma das casas de eventos mais conhecidas da capital. O evento, que aconteceu na última quinta-feira, é promovido todos os anos pela Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Maranhão, em conjunto com a Caixa de Assistência dos Advogados do Maranhão, a CAAMA. E sobre a importância desse evento, conversamos com o presidente da CAAMA, o Diego Sá, que falou que os advogados devem esperar muito mais no decorrer de 2017. É verdade, é um evento já esperado por todos os advogados durante o ano, é um evento que traz alegria e descontração para toda a classe, e esse ano não é diferente. Um evento, como nós estamos já vendo, que está lotado, maior sucesso, e nós esperamos, claro, trazer alegria para todos os advogados do Maranhão, proporcionando hoje o dia de festa aqui na Casa das Dunas. Nós temos agora o Carnaval, em junho nós teremos São João, e na Semana do Advogado nós teremos também uma grande festa em comemoração ao Dia do Advogado. Quem está
estava na festa, fantasiado ou não, foi para se divertir, brincar e curtir muito. O baile é promovido desde 2010 pela diretoria da OAB. É um evento que se consolida a cada ano com a finalidade de alegrar, além de trazer lazer e cultura para a classe. Causa ganha para o carnaval, uma festa organizada pela OAB, um convite para descontração ao som de muita música, com os grupos Vamos de Samba, Bicho Terra, Máquina de Descascaralho, além do cantor Pepe Júnior, que vai encerrar a noite com muita alegria. Parabéns a todos que fizeram esse grande evento. Bom, sábado que vem estaremos de volta com mais um Justiça em Ação. Até lá.